Vasconcelos, sou dentista e venho falar um pouquinho para vocês sobre a importância da higiene bucal para a saúde do idoso. Com o passar dos anos, nós vamos envelhecendo. A partir dos 60 anos, a pessoa já é considerada idosa. E nessa fase da vida, aumenta a possibilidade da pessoa desenvolver doenças como diabetes, pressão alta, mal de Parkinson, demência, como as causadas pelo Alzheimer, por exemplo. E essas condições fazem com que o idoso ele comece a ter dificuldade de realizar algumas coisas simples do dia a dia, como tomar banho, ir ao banheiro sozinho. Muitas vezes ele tem dificuldade de controlar a urina, as fezes, necessitando usar a fralda. Também tem dificuldade de se alimentar e no nosso caso de hoje, nós vamos nos aprofundar um pouquinho sobre a dificuldade que esse idoso passa a apresentar em realizar a higiene bucal de uma forma adequada. E qual a importância da higiene bucal no idoso? Bom, se a gente parar para pensar, quando esse idoso ele não consegue realizar a higiene bucal sozinho, de uma maneira eficiente, ele aumenta a chance de desenvolver doenças local, como a cárie, que vai atingir diretamente a estrutura do dente, né? E também as doenças periodontais. A doença periodontal é aquela que atinge a gengiva e o osso, que é o que segura o dente na boca. Com o avanço dessa doença periodontal, o osso ele vai diminuindo e o dente começa a ficar mole, necessitando assim de extração. Muitos dos idosos, eles apresentam um elevado número de perdas dentárias, o que pode causar como consequência também uma diminuição da capacidade de mastigação. Se ele não tem dente na boca, ele vai ter dificuldade de mastigar os alimentos e isso pode levar também a perdas nutricionais. Além disso, a perda excessiva dos dentes pode levar futuramente a problemas na articulação temporomandibular, levando a situações de dor e diminuindo também a qualidade do sono. Fora esses problemas na boca propriamente dita, a má higiene bucal pode levar a consequências para a saúde geral desse idoso. O idoso, principalmente as bactérias que estão contidas na doença periodontal, ela pode ganhar a corrente sanguínea e levar a infecções à distância, até mesmo se instalando no coração, levando a um quadro de endocardite bacteriana, que infelizmente pode ser fatal. O idoso também ele apresenta uma diminuição da saliva. E aí, se a higiene dele não está adequada, essa saliva ela vai passar a apresentar um alto número de bactérias. E esse idoso, engolindo essa saliva muito contaminada, aumenta o risco dele apresentar uma pneumonia, que também, nessa fase da vida, pode ser fatal. Dessa forma, a gente consegue observar que a má higiene bucal, ela tem consequências tanto para a boca, como também para a saúde geral do idoso e para a qualidade de vida dele. Então, o que é que a gente pode fazer para diminuir esse problema? Aí é que vem a figura importante do cuidador. O cuidador, que é a pessoa que vai ajudar esse idoso a fazer a higiene bucal, ele vai suprir e auxiliá-lo a fazer a higiene da forma correta. Mas, para isso, o cuidador ele precisa entender qual é a necessidade daquele idoso que ele está cuidando. E como é que eu vou saber disso, doutora? Porque o idoso ele pode ser muito dependente para algumas coisas, como se a gente pensar um idoso que é cadeirante, ele vai ter dependência para sair da cama e ir para a cadeira de rodas, ele pode precisar de ajuda para ir ao banheiro, para tomar banho, mas ele pode conseguir escovar os dentes sozinhos. Então, para a saúde bucal, esse idoso ele é considerado independente. E como é que a gente faz para saber o que é que esse idoso necessita? É muito simples, a gente vai observar esse idoso realizando a higiene bucal, ou seja, a gente vai observar como é que esse idoso ele escova os dentes ou a prótese caso ele use dentadura.
A gente vai observar esse idoso passando o fio dental. Se ele faz uso de enxaguante bucal, a gente vai observar também ao modo como está sendo realizado esse bochecho. A partir daí, a gente pode ter o idoso considerado independente para a saúde bucal, que é aquele que consegue realizar todas as etapas sozinho, desde pegar a escova, colocar o creme dental na escova, realizar a escovação, passar o fio dental, cuspir. Então, ele consegue fazer todos os passos da escovação e do fio dental sem necessidade alguma de ajuda. Esse idoso ele é considerado independente, então o cuidador, nesse caso, ele não vai atuar. O idoso ele também pode ser considerado parcialmente dependente. E como é isso? É aqueles casos em que o idoso ele precisa da ajuda do cuidador. Alguns idosos, por exemplo, eles precisam que o cuidador prepare os objetos que vão ser utilizados. Por exemplo, o cuidador precisa colocar o creme dental na escova e entregar na mão do idoso. E aí, a partir desse momento, ele consegue realizar a escovação sozinho. Já o idoso dependente é aquele que precisa de um suporte maior do cuidador, seja na forma de orientações e dicas, ou seja, ele vai ficar ali do lado, supervisionando e dizendo, olha, escova melhor essa região, escova a língua, lembra de cuspir o bochecho, sem necessidade de contato físico, ou até mesmo aquele idoso que precisa que o cuidador auxilie pegando na mão e vá ajudando a terminar o processo de escovação. Ou o idoso precisa de um objeto para concluir a escovação. Então ele precisa que você dê de repente uma caneca para ele poder fazer o bochecho com água, porque ele tem dificuldade em pegar a água da torneira e direcionar a boca. Ou o idoso tem alguma dificuldade em fechar as mãos por algum problema motor, como artrite, artrose, e aí você precisa engrossar o cabo dessa escova. Há casos também em que o idoso tem dificuldade de manter a força e a escova presa na mão. Nesse caso, a gente improvisa uma alça. E aí, nesses casos em que o idoso precisa de ajuda de um objeto ou de um suporte sem contato físico direto, ele é considerado parcialmente dependente. Também entra nessa situação aqueles idosos que precisam de orientação ou uma dica. Você chegar, o idoso está fazendo a escovação e o cuidador fica do lado dando suporte, lembrando ele de escovar alguma região e escovar a língua. Já o idoso totalmente dependente é aquele que não consegue fazer nenhum desses passos sozinho. Ele precisa que o cuidador atue desde o começo, durante todo o processo, seja de escovação, do dente, do fio dental, da prótese. E aí, por que isso é tão importante da gente saber? Porque uma das coisas mais importantes quando a gente está lidando com o idoso é a gente preservar e estimular a autonomia dele, tendo cuidado para não tratar esse idoso como uma criança. E dessa forma, a gente observando a necessidade desse idoso, a gente consegue ajudá-lo sem cortar dele essa autonomia que é tão importante para o processo do envelhecimento saudável.